Os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal você confere aqui na TV Justiça. Plenárias já começou. Hoje com os principais momentos das sessões dos dias 13 e 14 de maio de 2020. Karina, continuamos nessa verdadeira maratona por videoconferência que deve durar durante todo o período da pandemia, pelo menos com relação a essa questão da restrição, o chamado distanciamento social. Exatamente. E nós tivemos dois julgamentos importantes ainda dentro da trilha daqueles assuntos que estão sendo influenciados exatamente pela pandemia da Covid-19. É exatamente isso, Cadu. Na quarta-feira, os ministros se debruçaram para analisar uma medida cautelar que foi deferida pelo ministro Alexandre de Moraes, determinando que alguns dispositivos da Lei de Responsabilidade Fiscal fossem suspensos durante esse período de pandemia, justamente para possibilitar que os governos, em todas as esferas, seja no âmbito federal, estadual, distrital e municipal, pudessem efetuar gastos sem necessariamente comprovar a origem desses gastos. Então, seria uma medida excepcional dentro de uma situação excepcional em que vivemos. A análise da medida cautelar foi levada a efeito, os ministros referendaram a decisão, mas decidiram, nós vamos ver ao longo do programa, por extinguir a ação em razão da promulgação no dia 7 de maio de uma emenda à Constituição que convalidava justamente todos os efeitos que foram previstos naquela medida cautelar, naquela decisão. Então, os ministros mantiveram os efeitos da decisão tomada em sede de medida cautelar, extinguiram a ação direta de inconstitucionalidade e agora passa a valer os efeitos da emenda constitucional número 106 de 2020, que foi a chamada PEC do orçamento extraordinário, o orçamento da guerra, que prevê esses gastos extraordinários sem a necessidade de comprovação, desde que destinados, é claro, a esse enfrentamento à pandemia causada pelo coronavírus, pela Covid-19. E na quinta-feira, os ministros se debruçaram também sobre uma medida cautelar, só que nesse caso que ela foi indeferida pela ministra Rosa Weber. O Partido Progressista, autor da ação direta de inconstitucionalidade, pedia ao Supremo que os prazos previstos na Lei de Eleições e também algumas regras previstas na Lei Complementar 64 de 90, que é a Lei das Inelegibilidades, e os prazos e as datas previstas em duas resoluções do TSE, alguns dispositivos fossem suspensos para que se desse para um prazo de 30 dias para os partidos políticos se adequarem em relação à filiação partidária, domicílio eleitoral e desincompatibilização das funções públicas para aquelas pessoas que pretendessem concorrer a cargos de prefeitos ou vereadores nas eleições municipais que teremos esse ano, em 2020. A ministra indeferiu o pedido e os ministros, não por unanimidade, porque o ministro Marco Aurélio ficou vencido, mas por uma votação de maioria esmagadora, entenderam que as regras da eleição não devem ser modificadas, devem ser mantidas para se manter a soberania popular, o Estado democrático de direito e, nesse sentido, concordaram com a ministra Rosa e indeferiram o pedido do Partido Progressista. Então vamos voltar para a sessão plenária da quarta-feira. Lembrando que se trata exatamente do julgamento que nós temos a abordagem relativa à Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei de Diretrizes Orçamentárias. Antes de vermos como foi o julgamento, vamos saber um pouquinho mais sobre o tema. Para o aumento de gastos, a Lei de Responsabilidade Fiscal exige estimativas de impacto financeiro e a compatibilidade com a LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias. O presidente da República entrou com a ação no Supremo pedindo a flexibilização dessas leis para criar e expandir programas de prevenção ao novo coronavírus e de proteção da população vulnerável à pandemia. A Advocacia Geral da União argumentou que a situação é excepcional e que a Constituição determina que o direito à saúde prevalece em relação a outros princípios. No final de março, o relator da ação, ministro Alexandre de Moraes, decidiu eliminar que o governo não precisa cumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal. Com isso, o governo pôde tomar medidas como o auxílio emergencial para desempregados e trabalhadores informais, por exemplo. Agora, é necessário que o plenário confirme a decisão do ministro.
Pois é, na sessão plenária da quarta-feira, os ministros do Supremo Tribunal Federal trataram da flexibilização de pontos da Lei de Responsabilidade Fiscal e também da LDO. Eles decidiram que a União não precisa comprovar os gastos com o combate à pandemia e estenderam a decisão a estados, municípios e o Distrito Federal. Quem conta pra gente é o Leandro de Souza. O ministro Alexandre de Moraes atendeu o pedido de medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade do presidente da República, que permite ao governo aumentar os gastos com os programas de combate ao novo coronavírus sem precisar justificar nem explicar a origem do investimento. Isso permitiu a criação do programa federal, que prevê o pagamento de ajuda emergencial de 3 parcelas de R$ 600 a trabalhadores de baixa renda. A Advocacia Geral da União invocou o direito à saúde e à vida acima de quaisquer outros. O advogado-geral da União, José Levi Júnior, sustentou os argumentos e fez questão de agradecer a concessão da medida cautelar pelo ministro Alexandre de Moraes. Mas ele pediu a extinção da ação direta de inconstitucionalidade por entender que ela perdeu o objeto, já que o Congresso Nacional aprovou uma emenda constitucional que autorizou o aumento de gastos. O ministro relator destacou ter concedido a liminar com base nos princípios da razoabilidade, da dignidade da pessoa humana, da saúde e da vida, mas entendeu que após a promulgação da emenda constitucional conhecida como PEC da Guerra, que flexibilizou as regras de controle de gastos, a ação perdeu o objeto e votou por referendar a liminar e extinguir a ação. O objeto final da ação seria exatamente a redação, entre aspas, ou muito próxima, mas com as mesmas consequências do artigo 3º da emenda constitucional, aplicável, repito, à União, Estados, Distrito Federal e municípios. Eventual análise do artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, na interpretação, deve ser feita na via própria. Então, presidente, antes de, se for necessário, delinear e explicar, fundamentar os motivos que me levaram à concessão da medida cautelar, eu proponho a extinção do processo pela perda de objeto, em virtude da superveniência da emenda constitucional 106, repito, não por inconstitucionalidade superveniente, mas porque não há aqui interesse no procedimento dessa ação. O ministro Edson Fachin acompanhou o relator e referendou a medida cautelar, mas divergiu quanto à extinção da ação, por entender que ela não trataria dos gastos estaduais e municipais. Já o ministro Marco Aurélio votou pela extinção da ação direta de inconstitucionalidade, mas divergiu sobre a concessão da medida cautelar. Os votos que se seguiram acompanharam na integralidade o voto do ministro relator Alexandre de Moraes. Com isso, por maioria, os ministros referendaram a liminar que autorizou o governo a elevar os gastos públicos acima dos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal durante a pandemia da Covid-19 e também, por maioria, decidiram extinguir a ação direta de inconstitucionalidade por perda de objeto. Pois é, Karina, esse julgamento com relação à LRF, a Lei de Responsabilidade Fiscal e a LDO, ela teve algumas características, inclusive uma mudança já ao final na própria proclamação do resultado. E houve uma extinção da ação, no entendimento dos ministros, mas, ao mesmo tempo, alguns dos efeitos do questionamento que estava sendo apresentado, eles permanecem. Eu estou até gaguejando. Como é que funciona isso, Karina? Vamos tentar entender. A gente até chegou a comentar durante o direto do plenário que, normalmente, quando o relator defere uma medida cautelar ou indefere, no julgamento do referendo, da ratificação no plenário, que a gente sempre fala que precisam de 6 votos, pelo menos, para confirmar aquela decisão do relator, há uma tendência de que o relator mantenha os fundamentos da sua decisão. O ministro Alexandre de Moraes, ele manteve os fundamentos da sua decisão, entendendo que os demais ministros deveriam referendar a sua decisão em sede de medida cautelar, para suspender os efeitos de alguns dispositivos da Lei de Responsabilidade e permitir que gastos com o enfrentamento fossem feitos sem necessariamente haver aquela necessidade prevista na lei de comprovação dessas despesas, mas ele votou naquela ocasião propugnando pela extinção da ação pela perda do objeto. Isso porque a emenda constitucional número 106 de 2020,
que foi promulgada, no dia 7 de maio de 2020, ela contempla exatamente toda aquela previsão que já estava na decisão do ministro Alexandre de Moraes. Então, se existe uma emenda à Constituição prevendo aquele regime especial para os gastos públicos, que seja mantido, então, esse regime especial, já que essa emenda constitucional ela tem um prazo de duração temporário, vamos dizer assim. Ela não veio para vigorar ad eterno. Ela dura enquanto perdurar esse estado de calamidade pública, essa situação de enfrentamento de toda a problemática trazida pela Covid-19. Então, os ministros referendaram a decisão, mantiveram incólumes os efeitos que ela produziu desde a data do seu deferimento. Salvo engano, no dia 29 de março foi deferida a medida cautelar. Até a data do julgamento, ela continuou valendo não só para a União, embora o pedido tivesse sido feito pelo presidente da República, o ministro Alexandre de Moraes estendia esses efeitos também para os governadores e prefeitos em todo o Brasil, mas extinguiram a ação. A pergunta que fica no ar é, a emenda à Constituição 106, ela traz esse regime especial de gastos e contratações nesse período de enfrentamento da Covid-19 para a União. Mas os ministros entenderam que essa emenda constitucional ela deve alcançar também o caso dos estados, municípios e o Distrito Federal. Então, aqui essas regras, elas não valem só para a União, vale também para os outros entes federativos. Então, não obstante a ação direta de inconstitucionalidade tenha sido extinta, mesmo que com o referendo da medida cautelar, convalidando aqueles efeitos produzidos até a data do julgamento, a suspensão das exigências dessa comprovação de gastos com o enfrentamento da pandemia em razão do coronavírus pelos estados, municípios, Distrito Federal e União, devem seguir aquelas regras previstas na emenda constitucional número 106. Essa foi a decisão do Supremo proferida na quarta-feira. Alguns ministros ficaram vencidos, uns referendavam, o outro não concordava com a extinção da ação, mas, por maioria, essa foi a decisão que prevaleceu na quarta-feira. E depois do intervalo, nós vamos conferir como é que foram os destaques, quais foram os destaques, melhor dizendo, da sessão de julgamentos do Supremo Tribunal Federal da quinta-feira. Na pauta, matéria eleitoral e Covid-19. Daqui a pouquinho, depois do intervalo. Estamos de volta com o Plenárias. Na pauta da sessão da quinta-feira, matéria eleitoral. Lembrando que o ano de 2020 é ano de eleições municipais. O plenário do Supremo Tribunal Federal, na expectativa de analisar a ação do Partido Progressista, pedindo mais prazo para a filiação partidária para as eleições municipais deste ano. Vamos saber um pouco mais sobre o tema. O Partido Progressista pede a suspensão por 30 dias do prazo para filiação partidária e de domicílio eleitoral para as eleições de 2020. Segundo o partido, a manutenção da data legal, que acabou no dia 4 de abril, impede o cidadão de concorrer aos cargos de prefeito ou vereador. O motivo é a pandemia do coronavírus, que impede a realização de reuniões partidárias por causa da aglomeração de pessoas. A ministra Rosa Weber, relatora da ação, já havia negado o pedido liminar do PP. A decisão é provisória. Para a ministra, a pandemia do novo coronavírus não compromete o princípio constitucional da periodicidade das eleições. Mas, para a medida ser definitiva, todos os ministros da Corte precisam se manifestar sobre o caso. Em sessão por videoconferência nesta quinta-feira, então, o plenário do Supremo Tribunal Federal manteve, por maioria, a vigência dos prazos de filiação partidária, domicílio eleitoral e desincompatibilização para as eleições municipais de outubro deste ano. Os ministros do Supremo analisaram na sessão de julgamentos desta quinta-feira uma medida cautelar em ação direta de inconstitucionalidade com pedido de liminar para estender por 30 dias
a data limite para as filiações partidárias, mudança de endereço eleitoral e desincompatibilização partidária para quem pretende disputar uma vaga de vereador ou prefeito nas eleições municipais previstas para outubro deste ano. A ministra Rosa Weber negou o pedido à medida cautelar com base no princípio da soberania popular e na previsibilidade das eleições. O advogado da legenda partidária, autora da ação, alegou o impacto na viabilidade da execução dos prazos previstos na lei eleitoral por causa da pandemia da Covid-19. Existe uma razão substantiva que permeia essa ideia de inconstitucionalidade circunstancial, a nosso ver. É de que a interpretação constitucional ela deve dialogar com a realidade e com o contexto fático que visam a conformar. O Procurador-Geral da República defendeu a manutenção dos prazos por entender que, primeiro, o adiamento das eleições pode ser feito por ato próprio do Tribunal Superior Eleitoral. Depois, defendeu que o ato de filiação é apenas uma das fases do processo eleitoral. Por fim, destacou que a concessão da liminar atacaria diversos princípios constitucionais, como da isonomia, da anualidade e previsibilidade. Para preservar o calendário eleitoral, que está adstrito à legalidade e, por sua vez, deve observância ao princípio da anualidade e também à isonomia. A isonomia que aqui não desafiou sequer um dos outros 34 partidos políticos autorizados a ter funcionamento. A relatora ministra Rosa Weber manteve a decisão, negou a liminar por entender que o pedido não se adequa ao Estado democrático de direito e lembrou que a construção da democracia nem sempre se dá em condições adequadas. Em tempos de incerteza, a preservação dos procedimentos estabelecidos de expressão da vontade popular das instituições conformadoras da democracia, não obstante sua falibilidade, pode ser uma das poucas salvaguardas da normalidade. A democracia, de fato, nunca se realiza sob condições perfeitas. É sempre a democracia possível. É sempre vir a ser, no gerúndio. Na democracia, como na vida, o perfeito é inimigo do bom. Diante das medidas excepcionais de enfrentamento à pandemia da Covid-19, a ideia de ampliar prazos eleitorais com a antecedência buscada pode ser tentadora. A história constitucional, porém, recomenda, especialmente em situações de crise, se busque, no máximo, a preservação dos procedimentos estabelecidos. E aqui eu relembro na decisão Abraham Lincoln, em sua manifestação a propósito das eleições de 1864, que ele preferiu disputar a suspender, ainda que em plena guerra civil. Aspas, a eleição é uma necessidade. Não podemos ter um governo livre sem eleições. Fecho aspas. Por óbvio, prossigo, que a inviabilidade de condições fáticas pode sim impor suspensão, prorrogações, adiamentos. Ressalto, no entanto, que o Tribunal Superior Eleitoral, reunido em sessão administrativa em 19 de março de 2020, ao rejeitar requerimento formulado por deputado do PSC em Goiás de prorrogação do prazo de filiação partidária, tendo em vista a pandemia declarada pela OMS do coronavírus Covid-19, fecho aspas, registrou a unanimidade a plena possibilidade dos partidos adotarem meios outros para assegurar a filiação partidária, como até já se havia cogitado, de dar recebimento online de documentos pelas agremiações. Entendo assim, prossegui naquela decisão em livro de derivação, ausentes os requisitos do fundo bandiludes e do perito embora e indeferia liminar. 9 ministros acompanharam integralmente o voto da relatora Rosa Weber. São prazos legais que cumprem mandamentos constitucionais e, portanto, em linha de princípio, sequer caberia à jurisdição constitucional sobrepor a sua valoração à que já foi manifestada em termos legislativos. Nada impede
que, diante de uma realidade superveniente e dramática, por via de emenda ou por via legislativa, se altere alguma coisa. Mas esta certamente é uma competência ou do Poder Constituinte derivado ou do Congresso Nacional exercendo o poder legislativo ordinário, e penso que não uma competência nossa. E apenas retomando um ponto que a ministra Rosa Weber destacou e o ministro Alexandre de Moraes também pontuou, eleições são um rito vital para a democracia, periodicidade das eleições e alternância no poder fazem parte da cartilha básica do Estado democrático de direito. De modo que, em linha de princípio, nenhum de nós, a quem cabe interpretar a Constituição, defende a não realização de eleições. Eu mesmo tenho insistido que nós pretendemos realizar as eleições no dia 4 de outubro de 2020 e só se houver uma impossibilidade material grave decorrente de saúde pública é que se deverá cogitar de qualquer adiamento e, ainda assim, pelo mínimo de tempo inevitável e, substituindo honrosamente para mim a ministra Rosa Weber na presidência do TSE, eu pretendo estabelecer uma interlocução com o presidente da Câmara e com o presidente do Senado para que, harmoniosamente, se defina o que for necessário definir. Seja como for, ministro Celso, esta é uma matéria que não está à livre disposição do intérprete, porque consta de texto normativo, como acentuado pela ministra Rosa Weber. De modo que também eu, louvando a posição de Sua Excelência e o voto correto, estou aderindo à ratificação da cautelar. Até aqui, como bem lembrado por Sua Excelência a ministra Rosa Weber, em nada compromete ainda o processo eleitoral e é regra, não apenas princípio, realiza princípios, mas cumpre regras que dizem respeito a prazos. O Congresso Nacional e o Tribunal Superior Eleitoral, enquanto durarem as consequências econômicas e sociais da pandemia, no futuro, saberão responder à altura das situações emergenciais e temporárias que surjam como entraves ao bom êxito das eleições deste ano. A exceção foi o ministro Marco Aurélio, que decidiu pela extinção da ação por entender que ela era inadequada, já que a definição do calendário eleitoral é competência do Congresso Nacional. Assim, o pedido de liminar apresentado pelo Partido Progressista para adiar por 30 dias o prazo final para filiações e desincompatibilizações partidárias e mudanças de domicílio eleitoral foi negado pela maioria dos ministros. Karina, portanto, foi mantido, ou melhor, foi dado referendo à decisão da ministra Rosa Weber, que foi reafirmada na apresentação do voto no plenário, dentro da questão processual, e, nesse sentido, também mantidos os prazos, inclusive os prazos já vencidos em relação a essa série de questões relacionadas às eleições de 2020. Para a ministra Rosa Weber, que foi acompanhada pela maioria, exceto o ministro Marco Aurélio, que julgava extinta a ação, mas a maioria entendeu que os prazos deveriam ser mantidos e que a ministra, dentro de um dos fundamentos trazidos por ela, não ficou demonstrado pelo partido autor uma possível violação ou uma relação com a situação da pandemia em que vivemos hoje, com uma possível violação de alguns princípios constitucionais, como o princípio do Estado Democrático de Direito, o princípio da periodicidade das eleições e também o princípio da soberania popular. O ministro Luiz Roberto Barroso, que deve ser o nosso próximo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, com posse marcada agora para maio de 2020, ele lembrou quais são esses prazos e buscava-se nessa ação suspender por mais 30 dias, um prazo que já está exaurido desde o dia 4 de abril, os prazos para filiação partidária, domicílio eleitoral e desincompatibilização. Segundo a legislação eleitoral, o domicílio eleitoral ele pode ser alterado até 6 meses antes da data da eleição. Para a filiação partidária, o mesmo prazo, e para a desincompatibilização, são 4 meses para o cargo de prefeito e 6 meses para o prazo exigido para aquelas pessoas que pretendem concorrer aos cargos de vereador dentro de um município.
Esses prazos, então, com a decisão tomada no plenário, acabaram sendo mantidos. Alguns ministros entendendo que possível modificação desses prazos somente poderia ser feito por lei, então teria que haver uma manifestação do Congresso Nacional. E a manutenção acaba trazendo uma maior segurança jurídica dentro dessa competição eleitoral. Então, entenderam que não haveriam os motivos alegados pelo partido progressista, o partido autor, não convenceram os ministros e foi indeferida a medida cautelar, assim, sendo referendada a decisão, portanto, da ministra Rosa Weber. Esses foram os destaques da semana, portanto, Karina, encontro marcado já na próxima. Na próxima semana, quarta e quinta-feira, ao vivo, direto do plenário, em sessão por videoconferência ainda, e no final de semana a gente se encontra com plenárias. Obrigado pela sua companhia, como sempre, e continue conosco aqui na TV Justiça.